Os smartphones precisam cada vez mais de potência e espaço de armazenamento, o que encarece o custo de produção e aumenta o valor cobrado ao consumidor. Para evitar essa escalada nos preços, o Google criou uma versão mais leve do Android Oreo, que chamou de Android Oreo Go, que roda com menos RAM e ocupa menos espaço na memória interna. A ideia é que essa versão seja instalada em dispositivos mais simples e, portanto, mais baratos. Já temos alguns modelos aqui no Brasil e recentemente a Motorola trouxe o Moto E5 edição Android Go, que segue mais ou menos essa linha. O Tudo Celular testou o dispositivo e aqui vai a nossa conclusão. A seguir você descobre se o smartphone vale os R$800 cobrados pela fabricante. O Moto E5 Play Go já não traz tanta semelhança com os modelos um pouco mais caros em relação ao design. A construção desse modelo mais simples é toda de plástico fosco, com um acabamento menos elegante do que o Moto E5 e E5 Plus, cuja carcaça plástica tem aparência de maior qualidade. Uma vantagem aqui é para quem gosta de aparelhos menores. A tela de 5,3 polegadas está em um corpo compacto, graças à proporção 18:9. Mas não se engane, as bordas frontais ocupam bastante espaço, no final das contas. Voltando à traseira, temos um sensor de fotografia simples e um leitor de impressão digital, algo obrigatório em qualquer smartphone hoje em dia. A tampa é removível, dando acesso, além da bateria, aos 3 slots de cartão, sendo 2 para chips nano SIM e 1 para o microSD. A caixa é praticamente a mesma que a gente já viu no Moto E5, mas traz a bateria que vem separada do aparelho e não tem o extrator da gaveta de chip. O display IPS LCD utiliza resolução que não chega nem mesmo ao HD, mas o tamanho da tela é pequeno e você mal vai notar que a resolução é muito baixa. Mas é difícil falar bem da tela do Moto E5 Play Go. O preto é quase inexistente, o que deixa o contraste muito baixo. O brilho máximo ao menos é suficiente para enxergar embaixo da luz do sol, e o mínimo não chega a machucar os olhos. Para usar redes sociais, mensageiros e navegar na internet tá ok, mas para ver vídeos já fica difícil. O Moto E5 Play Go tem o mesmo chipset do Moto E5 e E5 Plus. Por ser uma opção com Android Oreo Go, tem menos memória RAM, mas ao menos o armazenamento interno é o mesmo, sendo que o sistema ocupa cerca de 1/4 do total, menos do que nos modelos, digamos, completos. Quanto ao desempenho, a fluidez é satisfatória, considerando a proposta do aparelho, mas é fraca para a faixa de preço que a Motorola quer inseri-lo. O dispositivo não segurou quase nenhum aplicativo para a segunda volta do nosso teste de velocidade, mas isso já era esperado. Com relação aos jogos, a performance fica um pouco abaixo do Moto E5, com ainda mais queda na taxa de quadros, até mesmo em jogos mais leves, como o Subway Surfers, por exemplo. Dá pra jogar desde que seja algo mais leve e casual mesmo. Apesar de ser uma variante Play, o Moto E5 com Android Go traz bateria de apenas 2.100 mAh. Esperávamos que o sistema mais leve permitisse uma autonomia um pouco melhor, mas não foi o que aconteceu. O E5 Play com Android Go aguentou apenas 6 ciclos da nossa simulação de uso real, ficando em um pouco mais de 9 horas de uso. Claro, é um teste mais exigente do que o uso médio de um aparelho desse no dia a dia, mas não deixa de ser pouco. Talvez dê para passar um dia inteiro, mas não vai passar disso. Para piorar, nada de carregador Turbo Power. Com isso, o tempo de recarga ficou em quase 1 hora e 45 minutos, o que é muito, considerando a carga baixa. Um dispositivo simples traz apenas sensores simples de câmeras, na frente e atrás. O conjunto é mais do que modesto, e a qualidade de imagem não chega a ser nem mesmo boa para os padrões atuais. E nem mesmo com boa luminosidade você vai conseguir resultados legais. As cores são excessivamente frias e a saturação quase inexistente. As fotos saem sem vida, e até mesmo a riqueza de detalhes não agrada muito. A vantagem é que tem um modo manual, que pode ajudar quem tem um conhecimento de fotografia a tirar fotos melhores. E isso vale tanto para o sensor principal, quanto para o frontal. Teste de câmera com o Moto E5 Play versão Android Oreo Go. E vamos ao grande destaque desse dispositivo, por incrível que pareça, que é o software. E só porque temos a versão mais leve do Android Oreo aqui instalada, porque de função mesmo não tem nada inovador. A ideia do Android Go é, além de ocupar menos espaço e rodar com menos memória RAM, oferecer mais suporte ao usuário para manter o armazenamento sempre limpo. Por isso o E5 Play Go já vem com o Files Go instalado, e ele vai ficar te mostrando notificação de arquivos para apagar sempre que puder, evitando que você acumule um monte de foto e vídeo desnecessários no seu smartphone. Vários outros aplicativos do Google também vêm na versão mais leve, incluindo o YouTube, que te permite gastar menos dados também. Uma parte meio chata é que o E5 Play Go não tem app da Motorola, então não dá para usar as ações, e nem ver as notificações com a tela apagada. O Google criou uma versão do Android para rodar em aparelhos mais modestos de maneira mais fluida, para o usuário que não quer muitas funções e não faz questão de um super smartphone, poder usar um aparelho bom e barato. Mas esse não é o caso do Moto E5 Play Go. A Motorola cortou demais o custo de fabricação e oferece um aparelho bem fraco,
mas cobra um preço muito alto para os brasileiros. O valor sugerido é de R$ 800, mas o aparelho não vale muito mais do que 600, e olhe lá. Lembrando que a tela do aparelho é ruim, a autonomia e câmera são fracas e o desempenho apenas ok. Poderia ser uma opção para quem quer um dispositivo modesto e gastar pouco, mas o preço é elevado. O jeito é esperar o valor cair bastante no varejo. E agora eu pergunto para você que viu todo esse vídeo, o que achou do Moto E5 Play com Android Go? Concorda com a nossa avaliação? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. E aproveita para deixar aquela curtida aqui nesse vídeo e assinar o canal do Tudo Celular no YouTube. E para mais informações sobre o aparelho, acesse o review completo em texto. Eu sou o Felipe Junqueira e fico por aqui. Um abraço e até a próxima.